No episódio de hoje, vamos falar sobre o principal pilar de saúde, que é a alimentação. O que você precisa comer, como você precisa comer, é seu, é individual. Mas há sim uma regrinha que é interessante que seja respeitada. Será que você ingere a quantidade de energia que precisa? A quantidade de proteínas, micronutrientes, que são vitaminas, minerais? E as fibras? Tá lembrando delas? Esse é o episódio de hoje. Vem aprender comigo! Hoje vamos falar sobre o que eu considero serem os três principais pilares de saúde. O primeiro é a alimentação, o segundo, exercício e o terceiro eu chamo de descanso. Alimentação não é somente aquela dieta engessada que a nutricionista ou o médico passam e fica ali colado na sua geladeira, olhando para você, se lembrando daquilo que muitas vezes você não está disposto a fazer. Quando eu falo alimentação, eu quero dizer o que somente a nutrição é capaz de fazer por você no sentido de promover saúde. Vamos lá! Nós somos organismos que gastam energia. A energia é medida nas famosas calorias, aquela medida que todas nós conhecemos e contamos e às vezes somos reféns delas. As calorias são importantes para qualquer processo metabólico que ocorra no nosso organismo. Assim sendo, a nutrição é a principal, aliás, a única fonte de energia que nós temos. Se vivemos naquele equilíbrio em que consumimos a quantidade de energia em que gastamos, existe um equilíbrio. Se consumimos mais energia do que gastamos, muito provavelmente esse estoque de energia será convertido a gordura e nós vamos engordar. E o contrário, se vivemos em privação ou restrição de energia, nós vamos gastar os nossos estoques. E isso pode comprometer a nossa saúde, uma vez que está comprometendo a nossa disponibilidade de energia. Então, falamos de caloria. Depois das calorias que só os alimentos são capazes de nos fornecer, nós temos um nutriente específico, que eu falo que são os nossos tijolinhos, que são a nossa matéria-prima, que são as proteínas. As proteínas, apesar de conterem calorias, elas não têm como função principal essa função energética. Elas têm uma função muito mais plástica, muito mais reparadora, reconstrutora, restauradora. Nós mulheres, quando falamos de proteínas, lembramos de quê? Pele, músculo, cabelo. Mas muitas vezes a gente tem que ser lembrado que proteínas também são hormônios, são anticorpos, são imunoglobulinas, são substâncias inflamatórias e anti-inflamatórias. E costumo fazer uma analogia que fica fácil de entender. As proteínas são o tijolinho para um organismo que está em constante reconstrução. Então, é necessário que a gente tenha estoque. É necessário que a gente consuma o que a gente precisa e que tenha, sim, uma reserva. E quanto é essa reserva? Aí vem a individualidade. Cada pessoa tem uma demanda. Depende da sua idade, depende se você faz exercício físico, depende se tem outras doenças que você está tratando, crônicas ou agudas. Então, é importante que esse cálculo seja feito para você, de acordo com a sua demanda e com o seu objetivo. Existem cálculos matemáticos, sim, a nutricionista calcula, o endocrinologista calcula, mas esse cálculo, ele é só seu. E a quantidade de proteína vai variar ao longo do dia, mas é necessário que essa conta feche. Falando especificamente de proteínas, o que são proteínas? As proteínas que têm maior biodisponibilidade, ou seja, que a gente consegue aproveitar melhor os aminoácidos delas, são as proteínas de origem animal. Exemplos: qualquer carne, boi, porco, frango, peixe. Os laticínios de uma forma geral, então leite e derivados, queijo, coalhada, iogurte e os ovos. Então, esse grupo de proteínas de origem animal são aqueles que a gente consegue aproveitar melhor.
Temos também proteínas vegetais, das leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, das castanhas. Porém, chamo a atenção, as proteínas de maior valor biológico são as proteínas de origem animal. É claro que qualquer coisa conta. É claro que se você é vegetariano, é possível também fechar a sua conta. Um pouco mais difícil, mas é possível. E finalizamos aqui com proteínas que podem ser também industrializadas, que muitas vezes facilitam a gente fechar aquela conta que eu falei que precisa fechar todos os dias. Não vilanizemos todos os produtos industrializados, porque existem produtos industrializados que podem nos ajudar e muito. Saindo das proteínas, vamos para um próximo tópico que só a nutrição também pode te fornecer, que são os micronutrientes. Então, micronutrientes são vitaminas e minerais. Eles não têm calorias, eles não são proteínas, mas eles estão o tempo todo regulando todas as funções biológicas no nosso organismo. Tudo está sendo freado ou acelerado por vitaminas e minerais. Exemplos clássicos: ferro, cálcio, zinco, magnésio, sódio, potássio. Vitaminas, temos vitamina D, vitaminas do complexo B, vitamina A, E, C. É quase que um abecedário de coisas que devem estar contidos mesmo ali no receituário nutricional. Mas costumo falar o seguinte: comer somente é necessário? Muitas vezes não. Existe uma máxima que fala que a gente é o que a gente come, mas não somente. A gente é o que a gente come, o que a gente absorve e como o nosso corpo processa essa absorção e ainda se não há perdas. Então vamos pensar num exemplo clássico aqui, estamos falando entre mulheres. Mulheres que menstruam têm uma perda programada. Todos os meses, naquele sangue exteriorizado, a gente está perdendo vitaminas, minerais e muitas vezes pode ser que o que a gente ingere não compense essa perda. Se eu tenho um fluxo menstrual muito aumentado ou se eu tenho intervalos muito curtos, menstruo 2 vezes por mês, costumo dizer que é como se fosse uma banheira, que a gente precisa manter um reservatório constante, mas temos uma programação mensal de abrir o ralo. Se a torneira não pinga de acordo, você vai entrar nos seus estoques e muitas vezes esse comprometimento dos seus estoques terá um efeito sobre a sua saúde. Então, toda mulher que tem uma perda programada, é necessário que cheque sempre, de vez em quando, os seus estoques. Também, se você tem alguma restrição porque não gosta ou porque não tolera, ou mesmo uma intolerância diagnosticada, existem pessoas que são intolerantes a determinados grupos alimentares. Também existe o risco de deficiência. Então, essa população especial tem que ser investigada em relação aos riscos de deficiência. E muitas vezes essa será a população ou as pessoas candidatas às reposições, a famosa suplementação. E por fim, saindo dos micronutrientes, vou falar sobre um nutriente que eu gosto muito e que muitas vezes é subvalorizado, que são as fibras. As fibras são um tipo de carboidrato de origem vegetal, mas que tem uma particularidade. Lembra que eu falei que os carboidratos, eles são uma fonte de energia, porém as fibras não têm a capacidade de ser absorvida pelo nosso organismo. Então, embora tenham energia, essa energia a gente não consegue aproveitar. Mas, ao mesmo tempo, elas têm um efeito metabólico muito interessante. A fibra reduz o índice glicêmico dos alimentos, que quer dizer isso, o quê? Que a velocidade com que a glicose sobe, ela é lentificada. Isso é muito inteligente do ponto de vista metabólico. E além disso, a fibra também absorve parte da gordura que a gente ingere. É como se fosse uma esponja que absorvesse parte da gordura que tem no alimento e a eliminasse através das fezes. Falando em fezes, em funcionamento do intestino, a fibra também é fundamental para o bom funcionamento do intestino. É comprovado que a ingestão de fibras
previne doenças intestinais, inclusive câncer de intestino, que é muito prevalente na população ocidental. Então, percebam aqui, eu falei sobre dieta, sobre alimentação, sem falar especificamente para quem. Por quê? Porque todos esses tópicos que eu toquei servem para todo mundo. A diferença vai ser na individualização. Quantas calorias você precisa? Qual é a quantidade de proteínas que precisa fechar a sua conta? Os micronutrientes, existe o consumo suficiente? E mais que isso, existe risco de perda? E as fibras? Também, como utilizá-las, como fracioná-las, muitas vezes a partir de onde adquirir as fibras. Então, assim finalizamos essa parte da alimentação, que é o primeiro pilar da saúde.